Muito boa tarde. Gente, uma seguidora pediu para eu falar um pouquinho sobre por que pessoas na condição autista, diagnosticadas tardiamente, com linguagem e inteligência preservada, apresentam dificuldades de compreensão sobre aquilo que acontece ao seu redor. Quando nós falamos de compreensão, nós estamos falando de linguagem verbal e de linguagem não verbal. Então, existe um processo multifatorial que leva a essa dificuldade e que eu vou tentar aqui explicar para vocês, tá? A primeira questão é que esses adultos foram crianças e estudos dos últimos anos mostram que a criança na fase de pré-leitura, na condição autista, ela tem uma dificuldade de desenvolver habilidades de narrativa e de inferência, que alicerçam, que preparam o indivíduo para a leitura. Tá? Por que isso acontece? Porque esta criança nasceu na condição autista, ela se desenvolve, cresce e continua na condição autista. Só que ao redor dessa dificuldade de pré-leitura, existem várias características que consolidam esse processo de dificuldade de compreensão. Primeiramente, o indivíduo na condição autista, ele tem alexitimia, que é uma dificuldade de expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja, aquilo que ele pensa e aquilo que ele precisa em relação ao que acontece ao seu redor. Nos processos de percepção, o indivíduo na condição autista, ele tem uma dificuldade de propriocepção, que é uma compreensão e entendimento das reações, tanto físicas quanto emocionais, do seu próprio corpo, e uma dificuldade de estereopercepção, uma dificuldade de captar e de pegar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Se eu tenho uma dificuldade deste contato, dessa proximidade com o sentimento, eu afasto de mim um dos componentes de linguagem, porque todo componente de linguagem ele está carregado sempre de sensação, de sentimento. Essa característica relacionada às percepções e à alexitimia, ela vai somar uma outra característica que são modos, características diferentes pertinentes às habilidades sociais. O indivíduo, ele tem por foco permanecer mais consigo, ter um envolvimento restrito, algumas pessoas na condição autista, um envolvimento nulo no contexto social, e então, se eu já tenho uma dificuldade de captar externamente aquilo que está acontecendo, quanto mais eu limito o meu processo de interação, mais eu potencializo essa característica. Lembrando para vocês o seguinte, comunicação é uma palavra latina, comunicare, cuja tradução é colocar em comum. Colocar em comum significa eu preciso estar em relação para que essa troca aconteça. Então nós falamos de processos de percepção, falamos de alexitimia, falamos de habilidades sociais. Indivíduos na condição autista, eles apresentam a rigidez cognitiva. O indivíduo ele tem um foco ou hiperfocos de interesse. Então ele direciona a atenção dele concentrada para aquilo e o que ocorre à sua margem passa desapercebido, tá? Não gerando nessa não percepção o processo de registro e de memorização, tá? Quando nós falamos do hiperfoco e de rigidez cognitiva, nós estamos falando de um padrão de comportamento e de pensamento que é restrito e repetitivo. É como se o indivíduo, em várias atividades, em várias questões do seu dia a dia, ele repetisse um dia igual ao anterior, o próximo sempre igual ao anterior. E isso gera o quê?
isso gera uma limitação de estímulos, isso gera uma limitação de novas informações, consequentemente de novos conhecimentos, e quando esse indivíduo se depara com uma nova estimulação, ele pode ter a dificuldade de compreensão. Cognitivamente falando, tudo isso, o nosso cérebro é um todo, ele vai gerar o seguinte: nós temos funções mentais como atenção, orientação, julgamento e pensamento que passam a ter uma dinâmica funcional persistente e recorrente, sempre voltada para um mesmo foco, sempre voltada para uma mesma direção, fazendo com que esse indivíduo não saia desse foco específico e generalize para novos conhecimentos, consequentemente, então, tendo essa dificuldade. É fundamental. As pessoas na condição autista não têm dificuldade apenas de compreender aquilo que é irônico. A pessoa na condição autista tem a dificuldade de associar, muitas vezes, conceitos para formular um terceiro, tá? E também dificuldades com a linguagem no processo semântico, de significado, de conceito. É por isso que acontece esse processo. Finalizando, tudo isso faz com que a reserva de memória seja reduzida pela baixa estimulação, e a memória está ligada ao hipocampo, que é o sistema límbico, e a memória tem uma ligação muito forte com todo o processo de desenvolvimento do aspecto afetivo, um dos componentes da linguagem. Eu sei que é muito conteúdo, eu fico à sua disposição para tirar dúvidas e para esclarecer aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço.